Você saberia meu nome? Você seguraria a minha mão se eu encontrasse com você no paraíso? Eu devo ser forte e seguir em frente. Essas são partes da letra da música Tears in Heaven, Lágrimas no Paraíso. Ela foi escrita pelo Eric Clapton. É uma das músicas mais famosas do mundo e ele escreveu depois de perder o seu filho num trágico acidente em 1991. Connor, de 4 anos de idade, caiu do 53º andar do prédio. Essa letra reflete a dor da separação do pai e do filho. E é um pai que tenta imaginar se o seu filho saberia quem ele é, seguraria na sua mão, se importaria com ele. O seu filho, sua filha, pode saber quem você é hoje, ainda mais se você conhece a palavra de Deus e a respeita como palavra de Deus, um Deus que ama você, pai e mãe. Com essa palavra de Deus, você pode ser para o seu filho a melhor coisa do mundo. Nós já aprendemos estudando Colossenses, a carta de Paulo, princípios bíblicos para a família, capítulo 3, versículo 18 até o 21. Mas o nosso objetivo é trazer esses princípios para o nível pessoal. Formas práticas de fazer princípios para a relação entre pai e filho funcionarem no dia a dia no lar, na criação de filhos. Porque nós precisamos praticar aquilo que sabemos. É como a comida. Você nunca sabe se uma comida é gostosa se você não prova. Imagina só, você prepara uma refeição deliciosa, compra os melhores ingredientes, limpa tudo, corta tudo direitinho, grelha o contrafilé ao ponto, separa aquele melhor vinho Merlot, coloca uma mesa sofisticada, linda, com louças de porcelana, talheres de prata. Você se senta à mesa, mas não prova, não saboreia, não se sacia. Isso é mais ou menos a mesma coisa que você deixar de aplicar as escrituras para a sua vida real. Você vai à igreja, você ouve sermões, você canta, ora, lê a Bíblia na sua casa, lê um texto devocional, mas não coloca nada em prática. A fé cristã só ganha vida quando ela é praticada no nosso dia a dia. Por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vocês mesmos. Uma refeição só pode ser boa se ela for digerida. A fé em Cristo só faz sentido e dá prazer se for colocada em prática. E também praticar princípios sobre criação de filhos. Colossenses 3:21 nos disse o seguinte: pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Nós entendemos que pai aqui é mais do que o progenitor biológico. A palavra pai é pater, significa transmissor, aquele que estabelece e infunde nos seus sucessores valores morais, valores espirituais. Pai é aquele que atua na mente, no coração dos seus filhos, governa seus filhos. Pai é um mestre formando aprendizes. A palavra filho tem a ideia de discípulo, de aprendiz numa relação com o mestre. Isso significa a responsabilidade do pai, a autoridade do pai e da mãe, o seu papel crucial e indispensável, e até o sucesso dos filhos, das crianças, dependendo da atuação do pai e da mãe nas suas vidas. Quando a Bíblia diz aqui para o pai e a mãe não irritar os filhos, ela está falando sobre uma forma de criar o filho que empurra o filho para ter valores, atitudes e comportamentos que são errados, que vão deixá-los ressentidos, amargurados e revoltados. Por isso que Paulo diz: não irritem para que não fiquem desanimados. O efeito da irritação é justamente o desânimo. Filhos emocionalmente fragilizados, como temos visto hoje em dia. Filhos desanimados consigo mesmos, desanimados com os pais, com a vida e desanimados com Deus e com a igreja. Esse desânimo, essa revolta, essa irritação acontece quando o pai e a mãe fracassam no cumprimento dos seus deveres como exemplo que devem ser, convivendo com seus filhos, quando falham no ensino e quando falham na correção. Eu gostaria que você pensasse junto comigo em
em coisas bem práticas para o dia a dia da relação entre pais e filhos, para que não caiamos naquela atitude amargurada e triste de ficarmos imaginando: será que meu filho se importaria comigo? Será que meu filho veria a mim como alguém que fez a diferença? Será que meu filho daria a mão para mim? Se o seu filho está vivo, você pode investir de forma prática na vida dele. A primeira área prática, fundamental, eu diria que é a área espiritual. Provérbios 14, 26 diz assim: quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Pai, mãe, por favor, entenda isso. Temer ao Senhor é a primeira coisa e a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho. Se você não faz, comece a fazer. Se você já faz, continue, intensifique isso. Tenha o seu tempo diário com Deus. Isso tem que ser sagrado. Aquele momento em que você vai ler a palavra do Senhor e Ele vai falar ao seu coração. Você vai extrair da Bíblia aquilo que Deus tem para a sua vida. E você vai praticar sua devoção a Deus. E buscar um estilo de vida que honra a Deus. Um estilo de vida constante em que você coloca a vontade de Deus em primeiro lugar para a sua vida. Pai e mãe. Olha só, para ser um bom médico, você precisa estudar medicina. Para ser um engenheiro, você precisa estudar engenharia. Como é que você vai ser um pai, uma mãe boa, se não beber da fonte divina para educar os seus filhos? É preciso estar capacitado para essa tarefa, que é maior do que a tarefa de um médico, é maior que a tarefa de um engenheiro, a tarefa de educar um filho. A fonte da qual nós devemos beber é a comunhão com Deus e com Sua palavra. Ainda falando da sua vida espiritual, seja pai e mãe, membro ativo e assíduo na sua igreja. Mantenha um vínculo e um relacionamento próximo com os membros da igreja. Se envolva com a igreja junto com o seu filho. Segunda área prática, área de exemplo. Quando lemos Provérbios 4:10, nós encontramos o seguinte: meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Quando o autor de Provérbios diz que ele está ensinando o caminho de Deus e que ele faz com que o seu filho ande nesse caminho, isso se refere a algo que ele faz junto. Não tem como você mostrar um caminho para o filho se você não andar nesse caminho junto com ele. Filhos, eles absorvem tudo, absorvem o leite do peito da mãe. Eles absorvem a papinha que os pais dão para ele. Absorvem o arroz com feijão e eles absorvem também os costumes, os valores e os ensinos espirituais. Eles absorvem isso mediante o exemplo. O seu filho, a sua filha, vê você lendo a Bíblia e orando todos os dias? Eu sei que seu filho te vê assistindo televisão, te vê cozinhando, te vê treinando, fazendo exercícios, te vê talvez tomando cerveja. O seu filho vê você tendo comunhão com Deus? Mais do que isso, o seu filho vê Cristo em você no seu dia a dia? Existem coisas muito práticas que nós devemos fazer para dar bom exemplo. Por exemplo, nunca faça uma ameaça ou uma promessa que você não tenha a intenção de cumprir. Seja absolutamente coerente com tudo aquilo que você ensina para o seu filho e corrige. Coerente significa tenha certeza de que você está mostrando aquilo que você está ensinando. Se você é casado, tenha certeza que o seu convívio conjugal está ajustado, está sendo um exemplo para o seu filho ver. Faça o que está ao seu alcance para que você, sua esposa, seu cônjuge, seu marido tenham um relacionamento exemplar para que seu filho veja, porque o exemplo vem em primeiro lugar. Uma terceira área de fundamental importância é a área de convívio. Além de vida espiritual e de exemplo, o convívio, a intimidade, o relacionamento com o filho é de fundamental importância. Provérbios 4:3 diz: quando eu era menino, em companhia de meu pai, ele me ensinava. Este menino de Provérbios, ele tem boas lembranças da época em que, ainda menino,
ele estava em companhia de seu pai. Ele não é um filho órfão de pais vivos. Ele tem pais que são companheiros. Olha, pai e mãe, quando a criança, filho pequeno, chega e diz assim, brinca comigo, na verdade ele está dizendo, eu preciso de você. Ou, eu preciso da sua companhia. Ele não diz isso. Ele não diz, pai, eu preciso falar com você. Não. Ele diz, pai, brinca comigo. Nessa hora você está percebendo mais um sinal de que seu filho precisa conviver com você, precisa de intimidade com você e de relacionamento com você. Tenha muitos momentos na companhia do seu filho e da sua filha, fazendo o que ele gosta, e momentos de qualidade, e sem o celular, deslogado do Instagram, do Facebook, por favor. De repente, você pode fazer uma lista com 5, 10 coisas que o seu filho gosta de fazer e que você pode fazer junto dele. E aí você planeja realizar essas coisas toda semana, pelo menos uma delas. Talvez seu filho goste de jogar Uno, talvez ele goste de andar de bicicleta na praça, talvez ele goste de brincar no quintal com o cachorro. Anote isso e decida cada semana fazer pelo menos uma dessas coisas. Nesse convívio com seu filho, com a sua filha, seja generoso e farto nas expressões de afeto. Demonstre afeto, muito afeto, seja por palavras, seja por gestos, palavras de afirmação, palavras de carinho, abraços e beijos. Tenha reuniões em família regularmente, trazendo seu filho junto nessas reuniões, tratando de alvos da família, projetos, tarefas, andamento do lar. Como está o seu convívio com o seu filho? Outra área prática importante é a área de valorização do filho, da filha. É uma tarefa prática primordial, motivar e incentivar o seu filho. Esse texto que eu mencionei, Provérbios 4:3, vou ler de novo, ele diz, quando eu era menino em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava. Esse filho guarda lembranças da sua época de menino de ser um filho único. E a ideia aqui é de alguém que está na companhia do pai e que está junto da mãe e que é ensinado com amor e que é especial e que se sente especial. Olha, quando foi a última vez que você disse para o seu filho que ele é especial para você e que você o aprecia? Você precisa dizer isso regularmente. Nunca, nunca, nunca zombe do seu filho. Nunca se divirta com as falhas dele. Nunca diminua seu filho em seu próprio conceito. Como fazemos isso? Chamando o filho de idiota, de lerdo, de você fez isso de novo, você é retardado mesmo. Jamais. Nunca compare seu filho com o filho dos outros. Elogie fartamente, frequentemente. Claro, sempre com elogios que sejam verdadeiros. O que você pode fazer é uma outra lista. Uma lista de qualidades que seu filho tem que você aprecia. E você pode decidir um dia ou outro, uma vez ou outra, expressar apreciação pelo seu filho naquilo que ele é bom. De forma específica, de forma entusiasmada, de forma sincera. Talvez seu filho seja inteligente, talvez ele seja prestativo ou alguém que é divertido, alguém que é sincero, não sei. Aliste as qualidades do seu filho e diga para ele que você o aprecia por elas. E olha, deixa eu dar uma dica importante aqui. Elogie e valorize principalmente virtudes e atitudes cristãs de bom caráter, que tem a ver com a palavra de Deus e com o Evangelho. Não foque tanto em elogiar a beleza física, conquistas atléticas, notas na escola, a inteligência, a esperteza. Isso é legal, mas é menos importante. Vale mais a pena reconhecer e apreciar aquilo que seu filho tem feito de bom para Deus. Outra lista que você pode fazer hoje, você vai sair com várias listas dessa mensagem. É uma lista com 10 maneiras práticas pelas quais você pode demonstrar amor pelo seu filho, valorização pelo seu filho. Como que você pode demonstrar que gosta dele? Talvez assistindo algo junto dele que ele aprecie, talvez ajudando em uma tarefa na escola, talvez fazendo um passeio com ele, talvez preparando um prato preferido que ele gosta, comprando algo que ele gosta de comer.
Faça isso com seu filho regularmente e sempre deixe claro que o seu amor por ele é incondicional. Quando o seu filho erra e chateia você, quando a sua filha pisa na bola, continue demonstrando que mesmo sem merecer, você o ama, você a ama. E quando ele se esforçar por alguma coisa, expresse a sua admiração. Parabéns, filho, você estudou para a prova. Parabéns, você se empenhou. Parabéns, você foi além. Mas uma área importantíssima, prática na criação de filhos é o cuidado. Cuidado. Provérbios 6:20 diz: meu filho, guarde o mandamento de seu pai, não abandone a instrução de sua mãe. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Esse pai e essa mãe de Provérbios estão preocupados com guardar, proteger o filho, e instruir e guiar o filho. Cuide do seu filho. Como? Seja sensível às necessidades e sentimentos dele. O que ele está sentindo no coração? Pelo que está passando? Algum medo, alguma angústia, alguma inquietação? Seja sensível e procure atendê-lo, ajudá-lo, socorrê-lo nisso. Incentive seu filho a expressar os sentimentos dele para você. Não deixe que seu filho se feche e guarde os sentimentos para si ou expresse seus sentimentos apenas na internet, nas redes sociais. Você precisa saber ouvir seu filho, escutá-lo sempre com paciência, deixar falar as preocupações e dúvidas. Muitas vezes a criança não precisa de uma instrução, ela precisa apenas falar o que está sentindo. Mesmo que as coisas que ela tem a dizer pareçam ser bobas. Seja um pai e uma mãe abordável, um pai e uma mãe que está sempre disponível, acessível, e demonstre isso. Diga para o seu filho, para a sua filha: olha, o papai está aqui para te escutar, a mamãe está aqui para te ouvir, eu estou sempre à sua disposição. E olha, converse, converse e converse. Uma vez eu perguntei para uma mulher já adulta, que tem uma ótima relação com os pais, com os irmãos, com a família. Perguntei qual o segredo de uma relação tão boa e tão saudável. E a primeira coisa que ela disse foi o seguinte: olha, o que eu lembro que nós tínhamos muito em casa com a minha mãe eram conversas, conversas e conversas. Passávamos horas à mesa do jantar simplesmente conversando e falando e conversando. Hoje, muitos têm perdido isso porque gastam o seu tempo vendo TV, vendo seriados, vendo plataformas de vídeo, atrás de redes sociais, e as conversas ficam para trás. As conversas são ótimas maneiras de cuidarmos dos nossos filhos. Sexta área prática importantíssima, área de ensino. Ensino. Pai e mãe, é sua responsabilidade de ensinar seu filho. Provérbios 3, o pai faz um apelo para o filho, diz assim: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Versículo 2, porque eles, os ensinos do pai, aumentarão os seus dias, filho, e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Pai, mãe, faz favor, deixa claro para o seu filho, para a sua filha, diga isso muitas vezes, que você é responsável pela vida dele e pela formação dele. Deixe isso claro para ele, não é a escola, não é o avô, não é a igreja, é você. Esse é um dever que Deus te deu. Diga isso para ele. Diga para o seu filho, para a sua filha, que você está preparando ele, ela, para a vida, para honrar a Deus e que por isso ele deve te ouvir e se submeter a você. Deixe isso bem claro. Deixe claro que você espera que seu filho te ouça e faça o que você diz e te obedeça por temor a Deus e para o bem-estar dele. Olha, seja um professor de Bíblia para seus filhos. E tenha sempre a Bíblia como padrão para definir o que é certo e errado, não só para você, mas para ele, para a vida dele também. Busque para o seu filho, para a sua vida, para a vida dele, os alvos que Deus estabeleceu na palavra. Honra e devoção ao próprio Deus tem que ser um alvo para a vida do seu filho, está na palavra. Pureza sexual, por exemplo, padrões elevados e santos de namoro, são padrões da palavra. Padrões ligados à vida de trabalho, de estudos,
padrões e princípios de relacionamento com os outros, princípios sobre compromisso com a igreja, ensinos sobre oração, sobre como se comportar em todas as ocasiões, são ensinos que estão na Bíblia e que você precisa conhecer e passar para o seu filho. Outra dica prática: tenha o tempo com Deus todos os dias com seu filho. E faça isso conduzindo para que um dia ele venha a ter esse tempo por si mesmo. Talvez isso demore 10, 12, 15, 18 anos, mas em algum momento o seu filho vai começar a ter o tempo dele a sós com Deus sozinho. Você o conduziu para isso. Faça seu filho saber exatamente o que você espera dele. Sempre ensine continuamente regras a serem cumpridas, coisas que são certas, coisas que são erradas. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Provérbios é um manual de instrução para filhos. A maior parte de Provérbios, do seu conteúdo, é aquilo que um pai que ama a Deus, que teme a Deus, espera para o seu filho, com base na lei de Deus. Ensine sistematicamente e regularmente esses padrões para o seu filho. E, principalmente, leve seu filho a Cristo. Pregue o Evangelho para ele todos os dias. Diga para ele constantemente quem Cristo é. O que Cristo fez na cruz do Calvário, que ele morreu e também ressuscitou para salvar o seu filho dos pecados. Olha, fale do Deus da Bíblia constantemente. Coloque o Deus da Bíblia em primeiro lugar no seu dia a dia, ensinando, falando desse Deus. Ensine também para o seu filho deveres práticos que ele possa cumprir, claro, não coisas impossíveis, mas coisas que ele possa cumprir. Incentive ele a fazer e cumprir esses deveres. Também delegue para o seu filho e dê liberdade para o seu filho tomar decisões, fazer escolhas, com o objetivo dele amadurecer, dele não se tornar permanentemente alguém que dependa de você. Peça a opinião do seu filho sempre que o assunto for permitido. Inclua ele nas ideias, inclua seu filho nas decisões a serem tomadas, inclua seu filho nas questões da vida em família sempre que possível. Isso vai ajudá-lo a se desenvolver. Agora, dentro do ensino, você vai precisar dizer não. Sempre que precisar, diga não. De forma firme, compreensiva e amorosa. Se você tem convicção, diga não. Ensine seu filho a respeitar os mais velhos. As crianças hoje em dia não se importam com aqueles que têm mais idade. Ensine seu filho que ele tem que se importar sim, cumprimentar, respeitar, ouvir. Fazer o mesmo também com seus colegas. E olha, tenha o ensino como meta de longo prazo. Alguns estudiosos dizem que o processo de maturidade de um filho é um processo de trabalho diário que leva 17, 18, 19 anos. Então, sempre leve em conta que seu filho está em formação. Muitos pais falham porque exigem perfeição imediata. Querem ensinar uma coisa para o filho hoje e amanhã ele está fazendo direito. Não estará. Leva anos para os filhos se desenvolverem e aprenderem. Existem coisas que você vai começar a ensinar de pequenininho e ele vai aprender só já na fase da juventude. O ensino é uma tarefa crucial. E eu espero que você tenha entendido essas ideias práticas, mas ligado ao ensino está uma última área prática, que é a área difícil, mas igualmente importante, a área da correção. Eu quero citar 3 versículos de Provérbios para você. Provérbios 13, 24. Preste atenção. O que retém a vara odeia seu filho. Quem o ama, disciplina desde cedo. O que o autor está dizendo aqui? Que quem não corrige o filho odeia seu próprio filho. E quem ama o filho vai discipliná-lo. Provérbios 29, 15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, a criança sem vara, sem disciplina, que faz o que quer, a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Verdade, né? Provérbios 29, 17 diz: corrija seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. O que fazer de prático em relação a isso? Ensine seu filho a ser responsável e maduro
corrigindo ele sempre que necessário. Evite criticar seu filho, entretanto, muito cuidado para não corrigir e criticar sem apreciar seu filho. Tenha certeza que primeiro você expressa apreciação, valorização, você gosta dele, para que então a correção tenha o seu lugar e tenha a sua propriedade. Eu conheço filhos que foram apenas corrigidos e castigados pelos seus pais severamente. É claro que se tornaram revoltados com a vida, revoltados com tudo e todos. Na correção, você precisa transmitir otimismo diante das fraquezas e erros do filho. Você não pode corrigir o filho como se fosse o fim do mundo, como se ele estivesse destinado ao inferno por causa daquilo, e mostrando que você desistiu dele, que você não acredita mais nele, que ele é um caso perdido. Não. Outra coisa, nunca repreenda, nunca corrija seu filho na frente de outras pessoas. Nunca faça isso. É claro que se uma criança pequena está desobedecendo em público, por exemplo, você precisa intervir em público. Não tem jeito. Minha filha pequenininha, já com 5 anos de idade, imagine que ela está começando a fazer bagunça no meio do culto, andar pelo culto, mexer com as pessoas, mexer em alguma coisa. Eu tenho que impedi-la, eu tenho que ir até ela, pegá-la. Mas eu posso fazer isso sem fazer alarde, sem fazer barulho, sem dar bronca em público. Eu posso e devo corrigi-la, pegando-a, levando para um lugar isolado, falando com ela e corrigindo se necessário. Mas, geralmente, a priori, nunca corrija o seu filho na frente dos outros. Sempre que seu filho errar, reaja de forma empática, com compaixão, porque você também e eu também, nós erramos sempre. A correção não pode ser exagerada, com gritaria, com perda de controle, de modo algum. Precisa ser moderada, calma e branda, sem pressa de mudar o filho. A mudança do filho não é rápida. A mudança e o aprendizado dele são lentos e requerem paciência da nossa parte. Se você estiver com raiva, aborrecido, não corrija seu filho. Nunca corrija seu filho com raiva. É preciso sempre estar com o espírito manso. É sempre necessário ter compaixão e interesse pelo bem-estar dele quando você for corrigi-lo. Última dica e ideia prática: exerça a disciplina com discernimento. A palavra vara, que nós vimos aqui algumas vezes em Provérbios, ela tem duplo sentido. Ela tem o sentido literal, uma varinha que você vai usar num filho pequeno, de forma leve, de forma branda, você vai corrigir com a varinha, batendo no bumbum 2, 3 vezes quando desobedecer. Mas a vara também tem um sentido figurado e nos dá a ideia de que você, pai e mãe, precisa buscar formas adequadas, justas e eficazes de corrigir seu filho quando ele pisar na bola. Deixá-lo de castigo, proibi-lo de fazer alguma coisa, tomar o celular dele, coisas desse tipo. Exerça a disciplina com discernimento. Não deixe seu filho solto. Ele precisa ser corrigido, ele é pecador. E é a correção que vai fazê-lo compreender o seu pecado e buscar em Cristo a possibilidade de mudança. Eu espero que esse tenha sido um guia prático para você criar bem os seus filhos, para você criar melhor os seus filhos. Nesse guia prático nós falamos então, recordando para finalizar, que você precisa ter uma vida espiritual em primeiro lugar. Beber da fonte, que é Deus, para educar seus filhos corretamente. Você precisa ser um exemplo no dia a dia para ele, precisa conviver com ele de forma intencional, expressar valorização, cuidar do seu filho em todas as áreas, ensiná-lo sistematicamente e corrigir sempre que for necessário. Talvez você possa se perguntar, como Eric Clapton, na sua famosa música, se eu encontrasse meu filho no paraíso, será que ele saberia o meu nome? Será que ele seguraria minha mão? Será que ele se importaria comigo? Eu devo ser forte e seguir em frente. Não deixe que um dia a separação do seu filho faça você refletir e lamentar. Chorar o leite derramado não adianta. Ame seu filho hoje, ame do jeito que Deus quer
siga esse guia prático que Deus nos dá sobre como devemos educar os nossos filhos. E nos voltemos para o Senhor, porque Ele é o nosso Pai celestial, nosso Pai perfeito. Ele é um Pai santo, Ele é um exemplo de vida. Ele convive conosco, está próximo de nós, Ele nos valoriza, nos ama, Ele cuida de nós, Ele ensina as suas verdades para nós e Ele nos corrige de maneira adequada e perfeita para o nosso bem. Que possamos voltar em primeiro lugar para nosso Deus, o Pai de todos nós. É com Ele que eu gostaria de falar nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, graças te damos por termos sido adotados como filhos e filhas amados pelo Senhor em Cristo Jesus. Sabemos que Tu és o nosso Pai que nos ama, que nos corrige, que nos ensina, que nos valoriza, que nos incentiva e que nos apoia. E sempre nos mostra o caminho a seguir. Que nós que somos pais e mães possamos olhar para Ti e aprendemos como guiar e conduzir nossos filhos no caminho do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe.